Olá, muito boa noite para você. Família denuncia erro médico em cirurgia. O procedimento foi realizado na mão errada de uma criança. Cansados de esperar pela prefeitura, moradores se unem para limpar praça. As movimentações e impactos nas comercializações em meio à onda roxa em Patos de Minas. Comerciantes da Feira do Produtor e do Mercado Municipal falam das adequações e dificuldades diante das restrições. STF proíbe argumento de legítima defesa da honra por réus de feminicídio. As dificuldades provocadas pelos transtornos de ansiedade que podem piorar durante a pandemia. A importância da reabilitação cardiopulmonar para tratar sequelas da Covid-19. Mamoré anuncia comando técnico para a temporada 2021. Consignados e empréstimo facilitado têm contribuído para o endividamento dos idosos. Os bastidores da Live do Bem com Eric Daylon, transmitida pela NTV. Você vai ver também que o RT foi até Tombos e perdeu. O time continua sem vencer fora de casa pelo Campeonato Mineiro. Essas e outras notícias agora no NTV News. A venda de bebida alcoólica voltou a ser proibida no município de Patos de Minas por meio de decreto publicado na noite de ontem pela Prefeitura. A norma já está em vigor e é válida por 7 dias. O texto diz que os estabelecimentos que descumprirem as medidas estarão sujeitos às penalidades administrativas previstas na Lei Complementar 626, de 5 de junho de 2020, com multas que podem chegar a R$ 1.732. Também foi decretado no mesmo documento o novo horário para sepultamentos nos cemitérios do município, podendo agora serem realizados no horário de 6 às 18 horas com prévio agendamento. Os sepultamentos deverão ser feitos em horários alternados, diz o decreto. Com pouco mais de uma semana na onda roxa do Minas Consciente, em Patos de Minas, além das medidas restritivas já decretadas anteriormente, a Feira do Produtor vai se adaptando às condições exigidas para manter o andamento das comercializações. Nas laterais, controle de entrada e saída de consumidores, aferição de temperatura e disponibilização de álcool gel. Essas são algumas das medidas acrescentadas para o funcionamento da Feira do Produtor em Patos de Minas. As restrições causaram mudanças no fluxo de pessoas que frequentam o espaço e, consequentemente, reduziram as vendas. Antes, as bancadas costumavam ficar mais vazias por volta das 9 horas da manhã. Agora, os produtos demoram mais a serem levados das barraquinhas. Então, tá bem fraco, né? Como eu te falei, caiu pela metade o movimento. Estão com medo, né? O pessoal tá com muito medo, né? A gente vê pelo jeito aqui, tanto que a gente teve que, né, tá embalando as coisas tudo, né? Para o pessoal pegar e ir rápido, ir embora. Mas mesmo assim, caiu pela metade. A gente tem trabalhado já desde quando estava na onda vermelha, restringindo a entrada e saída de pessoas. A gente conseguiu fechar o nosso galpão e há 2 entradas, 2 saídas para evitar aglomerações dentro da feira e mobilizar mais o pessoal a respeito do Covid. As vendas caíram um pouco, porque tem muita gente, principalmente o nosso público que vem mais à feira, são os idosos. E tem muita gente com medo do Covid. Aí caiu um pouco as vendas, mas também não foi uma coisa de dar prejuízo para a gente, não. Em relação aos outros períodos dessa onda roxa, com esse novo protocolo, as vendas caíram um pouco, mas não está deixando de vender. O movimento está vindo, mas as pessoas estão vindo em um horário diferente, não está aglomerando. Aqui nós estamos usando todos os cuidados possíveis para a pessoa vir fazer suas compras tranquilo e sem perigo, né? Porque o perigo é constante e iminente em qualquer lugar. Aqui nós estamos tomando todos os cuidados possíveis para não haver contaminação para o cliente, usando álcool em gel, embalando muita mercadoria e tomando todos os cuidados de distanciamento aqui também. A parte positiva de toda essa situação é que, com o fluxo reduzido de pessoas, os consumidores estão indo à feira em horários mais alternados. Assim, apesar da redução de vendas, não se fala em prejuízos financeiros, mas sim em movimentação constante. O pessoal geralmente vinha
de manhãzinha. 7, 7h30 até 8 horas era o nosso horário de pico. Isso aqui ficava bem cheio. Agora o pessoal parece que até combinaram, sabe? Eles vêm durante o período de funcionamento da feira, o movimento é um só. Então assim, não enche, mas também não esvazia, não fica parado. Vem durante o horário de funcionamento, o pessoal vem sempre alternado. Não, prejuízo aí não tá levando, mas deixou de vender muito, entendeu? As vendas caíram bastante, as pessoas estão com medo ainda, e tem razão, não tira a razão do povo, mas estamos sobrevivendo, fazendo o possível, né, para não parar. Outros que também sofreram os impactos com as restrições previstas na Onda Roxa são os comerciantes do mercado municipal. A movimentação é menor e, consequentemente, reduziu a quantidade de vendas. Com um fluxo bem menor de pessoas comparado a épocas anteriores à pandemia, comerciantes do mercado municipal sentiram o impacto das restrições da Onda Roxa do Plano Minas Consciente. O Paulo, por exemplo, que tem o estabelecimento no local, conta que, com a movimentação menor, o que tem salvado o comércio dele são os clientes fiéis, que conhecem o estabelecimento há mais tempo e que não deixaram de frequentar o mercado. Diminuiu, a gente acaba sentindo, sabe? Muitas vezes o pessoal coloca assim, você trabalha com produto de alimentação, não vai ofender tanto, mas acaba que a gente sente. O que mais nos sustenta nessa época é a fidelidade que nós temos com o cliente, que a gente tem aí mais de 50 anos, meu pai está aqui, então a gente tem uma tradição e nós temos uns clientes fiéis e isso é que sustenta a gente nessa época difícil, sabe? Acaba que cai o movimento, diminui um pouco, a circulação do pessoal é bem menor. Gilson, que trabalha com ervas medicinais, conta que o que também impactou nessa redução de vendas e de fluxo de pessoas no mercado foi restrição de venda de bebidas, além dos comércios que tiveram que fechar as portas para atendimento ao público nos fins de semana. As vendas diminuiu bastante, né? Até porque o povo está com medo de sair de casa, né? O povo está ficando mais em casa e agora com essa restrição aí, o pessoal não está aglomerando porque não tá vendendo bebida alcoólica. O pessoal aqui no mercado, por exemplo, algumas coisas que pode abrir, inclusive eu estou com essa lojinha de remédio natural, mas as outras lojas estão quase todas fechadas, né? Está funcionando açougue, está funcionando só esse sacolão, e o mais está tudo fechado, então as vendas caiu muito por esse motivo aí, e está tendo muito pouco movimento. No setor de carnes, a movimentação também diminuiu em torno de 70%, não só por causa das restrições incluídas na Onda Roxa do Plano Minas Consciente, mas também por causa da alta no preço da carne. Depois do intervalo aqui no News, STF proíbe argumento da legítima defesa da honra por réus de feminicídio. E cansados de esperar pela prefeitura, moradores se unem para limpar praça. No bairro Jardim Esperança, os moradores se uniram para limpar uma praça, depois de esperar por um longo tempo pela Prefeitura de Patos de Minas, que, segundo eles, não atendeu os chamados da comunidade. O senhor Ronaldo acordou bem cedo neste sábado. O motivo? Ajudar na limpeza de uma das praças do bairro Jardim Esperança. Algumas das ferramentas utilizadas foram emprestadas para que os próprios moradores conseguissem fazer a limpeza. Com o tempo que teve livre, o homem decidiu ajudar. A gente tira um pouquinho do tempo da gente justamente para fazer essa renovação aqui na nossa praça do nosso bairro aqui. Se não tiver uma iniciativa, não vai dar certo. Mas com esse princípio aqui, eu tenho certeza que todas as praças dos bairros da nossa cidade vai ser cuidada, sabe? Quem também acordou cedo, às 7 horas da manhã, foi o senhor José Maria. Muitas árvores dessa praça foram plantadas por ele, e há tempos que o local carecia de cuidados para evitar prejuízos até para a saúde dos moradores. Uma vizinha nossa ali que pegou dengue, inclusive foi daqui da praça.
nos pneus velhos, as coisas, até de cama. Nós estamos aí fazendo uma limpeza e tirando pneu velho, tudo enquanto traz doença, nós estamos tirando tudo e colocar na caçamba. Segundo o vereador William, desde dezembro foram encaminhados ofícios à Prefeitura de Patos de Minas solicitando a limpeza da praça. De lá para cá, foram feitas novas cobranças e nada. Cansados de esperar, os moradores decidiram se unir em um mutirão para realizar a limpeza por conta própria. E em outros pontos do bairro, a situação é semelhante. Enquanto não vai arrumando, a gente vai mobilizando a comunidade. Eu vou procurar os moradores em frente a essas praças e se eles for dar um apoio pra gente, nós vamos lá também dar um apoio lá. Que é importante, o pessoal clamou muito, é barata, é rato, escorpião, aquele amarelo, tá aparecendo muito. E fora que quando tá muito sujo, o pessoal acha que é local de despejo, de entulho, e não é, né? Quero mandar até um recado aí pros moradores do Jardim Esperança e todo o Patos de Minas. Ajuda nós aí, cara. Não fica jogando os entulhos nas praças públicas, não. Né? Vamos ter educação. Né? Geralmente quem joga não mora em frente. E aí o cara que mora em frente que tem que se virar nos 30. A dona Terezinha acordou mais cedo ainda, às 4 da manhã, para preparar um café especial para os moradores como forma de agradecimento. A mulher tem netos pequenos, também estava preocupada com os perigos decorrentes de tanta sujeira e conta que agora vai poder aproveitar o espaço limpo e bem cuidado, sem receios. Fiz biscoito, fiz rosca, fiz pão de queijo, fiz 2 garrafas de café, arrumei ali, fiz com carinho, com amor, porque esse aqui vai ficar nota 1000 agora. Muito beleza. E rezar para não deixar sujar de novo, porque como é que a gente faz, né? Hoje eu estou feliz, vou sentar aqui, hoje já tiver sombra ali, vou apreciar a minha sombra aqui, dos meus coqueiros aqui, ó, vocês verem que maravilha. Eu sentar aqui e tomar uma fresquinha. Boa iniciativa, né? Por unanimidade, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram proibir advogados de usarem a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio julgados pelo Tribunal do Júri. O número é assustador. Por dia, 3 mulheres são assassinadas, vítimas de feminicídio no Brasil. A cada 2 segundos, uma mulher é agredida no país. O feminicídio é o homicídio praticado contra a mulher em decorrência do fato dela ser mulher ou em decorrência de violência doméstica. Em muitos casos, assassinos conseguiam na justiça ter a pena mais branda após argumentar que matou porque foi provocado. A famosa legítima defesa da honra. A tese ela visa declarar inconstitucional a arguição da legítima defesa da honra em casos de crime de feminicídio. Ou seja, a justificativa da legítima defesa da honra, ela contraria os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida, da proteção à igualdade de gênero, os quais se sobrepõem a qualquer argumento que defenda o cometimento do crime de feminicídio. O caso mais conhecido de um criminoso que conseguiu na justiça a legítima defesa da honra foi o assassino Dock Street. No dia 30 de dezembro de 1976, Dock Street desferiu 4 tiros contra a moça, a socialite quem namorava, 3 no rosto e 1 na nuca. Após não concordar com o término do relacionamento, que já durava 4 meses. Posteriormente, o crime foi considerado homicídio passional e a defesa alegou legítima defesa da honra, com excesso culposo, tendo o empresário agido por amor. Dock Street foi preso e condenado a cumprir 2 anos de reclusão, com direito à suspensão condicional da pena. Após indignação de movimentos feministas, cuja defesa era quem ama, não mata, o caso foi a júri novamente e foi julgado como homicídio doloso qualificado, o que lhe rendeu uma condenação de 15 anos de reclusão, os quais ele cumpriu apenas 4. Em muitos tribunais de júris espalhados por todo o Brasil, advogados usam o seguinte argumento para defender criminosos que praticaram feminicídio: que eles mataram a vítima porque tiveram a honra ferida, porque foram traídos, enganados, o que não sustenta. E isso é usado há vários anos aqui no Brasil. A tese de legítima defesa da honra é uma tese que é usada desde a época do Brasil colonial,
onde os homens assassinos de mulheres usavam esse argumento como defesa para que eles fossem inocentados. Então isso era bem típico em casos de mulheres adúlteras, né? Em que o marido descobria e ele assassinava a mulher e falava, olha, eu fiz isso por conta da minha honra, então, para salvar a minha honra, eu matei. E essa tese é francamente aceita e usada ainda hoje nos nossos tribunais. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, votou por proibir advogados de usarem a tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídio julgados pelo Tribunal do Júri. O impacto da declaração de inconstitucionalidade da arguição da tese de legítima defesa da honra impedirá que os advogados dos réus que estão sendo processados pela prática do crime de feminicídio sustentem direta ou que saem diretamente a legítima defesa da honra ou qualquer outra justificativa ou argumento que induza a tese nas fases pré-processual e processual e também perante o Tribunal do Júri. Durante a pandemia, a gente teve um aumento significativo de feminicídio, um aumento significativo, por exemplo, no estado do Pará, aumento mais de 63% dos casos, em São Paulo, mais de 20% dos casos de aumento de violência doméstica. Para muitos juristas, a retirada do argumento de legítima defesa da honra representa um avanço para combater o machismo que até hoje segue enraizado no Brasil. Não se pode permitir esse tipo de situação ainda no país, não se pode permitir com que essa banalidade seja reforçada na justiça. Processualmente representa um grande avanço jurídico, pois cria um precedente junto ao Supremo Tribunal Federal no sentido de não poder ser arguída a tese da legítima defesa da honra em casos de crimes que envolvam feminicídio, de crimes contra as mulheres. E evitará que o ofendido argua essa tese absolutória ou que enseja a absolução da pena baseada no machismo, na emoção ou qualquer outra paixão que justifique a prática do crime de feminicídio. Daqui a pouco, as dificuldades provocadas pelos transtornos de ansiedade que podem piorar durante a pandemia. Pets também sofrem com problemas de obesidade e a importância da reabilitação cardiopulmonar para tratar sequelas da Covid-19. O boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, publicado neste sábado, mostra que os casos confirmados da Covid-19 em Minas Gerais chegaram a 936.889. No intervalo de 24 horas, foram 7.421 registros incorporados às estatísticas. Ao todo, 20.506 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Até o momento, 875.318 pessoas se curaram da infecção em Minas Gerais. Pacientes que tiveram Covid-19, em quase todos os casos, a reabilitação cardiopulmonar é indicada. O tratamento atua diretamente na recuperação das funções do organismo que sofreram sequelas. A Renata é enfermeira e há um mês foi contaminada pelo novo coronavírus. Precisou ser internada e chegou a ter 70% do pulmão prejudicado. Durante a internação, Renata conta que chegou a ter momentos de desespero, sem saber se conseguiria sair daquela situação. Eu senti muito medo. Teve um momento que eu dei o edema agudo de pulmão, que é quando o pulmão está muito cheio, né, desses processos inflamatórios, de líquido e tudo mais, e eu tossia e gorfava sangue arterial, ele é vermelhinho, com espuminha. E aí a gente sente muito medo. Porque assim, eu rezava, eu pedia a Deus para me curar. Mas nesse momento, nessa noite em especial, eu mandei mensagem para minha irmã, falando assim, minha senha, minha conta do banco, para poder pagar enterro, essas coisas. Porque eu comecei a rezar diferente, eu já falei assim, Deus, tá doendo demais, eu prefiro morrer, porque não aguento mais. Mas assim, é só no momento de desespero mesmo, porque essa doença mexe muito com o nosso psicológico. Felizmente, ela se recuperou. Devido ao pulmão afetado, a enfermeira precisou passar por reabilitação cardiopulmonar, a fim de recuperar as funções do pulmão que ficaram prejudicadas com a doença.
No caso da Renata, ela perdeu mais de 6 quilos de músculo, né? Isso trouxe uma repercussão clínica para ela muito ruim, ela perdeu função, né? Igual eu já tinha dito, ela chegou aqui cansando muito fácil, qualquer esforço, aos mínimos esforços, ela dessatura, né? Aos testes que nós fizemos, ela não conseguiu completar alguns testes por cansaço extremo aos mínimos esforços. Normalmente são sintomas que o pessoal do pós-Covid está sentindo, né? Eles estão perdendo função, né? E a fisioterapia vem, né? Nós estipulamos um tratamento bem individualizado, né? A gente faz uma avaliação para prescrever um treinamento, né? Uma sessão individualizada para cada paciente. Existem algumas situações que exigem esse procedimento e a recuperação também varia a depender do estado em que o paciente se encontra. 3 pilares básicos para o tratamento cardiopulmonar, né? São exercícios aeróbicos, né? Exercícios anaeróbicos, exercícios de força e também treinamento da musculatura respiratória. A gente treina músculo respiratório. Hoje, Renata ainda precisa de auxílio para algumas atividades, como caminhar ou simplesmente levantar da cama. Mas, aos poucos, cada nova conquista, por menor que seja, é celebrada com orgulho. Para eu sair da cama, eu tenho que sentar, colocar as 2 pernas para o mesmo lado, depois levantar. Subir e descer a escada, a mesma coisa. Eu coloco os 2 pés no degrau para depois descer. Na verdade, hoje, a fisioterapia foi tão boa de manhã, que na hora que eu cheguei em casa, eu testei, desci as escadas e consegui. 1 pé em cada degrau. O bom é que a gente fica comemorando essas pequenas vitórias, né? Antigamente era uma coisa tão simples subir e descer a escada, né? E hoje eu tenho que ver se realmente eu vou conseguir. Lidar com transtornos de ansiedade não é tarefa fácil, mas falar sobre o assunto pode ser um primeiro passo. Esta é a Janaína, uma jovem que utiliza as redes sociais para auxiliar pessoas com transtorno de ansiedade. Ela também sofre com ansiedade há pelo menos 10 anos. Na época, a doença era um mistério para ela, pois não compreendia o que estava sentindo nem como lidar com as próprias emoções. Durante a pandemia, novas crises surgiram e ela se viu novamente na necessidade de procurar ajuda. Eu costumo falar que a pandemia trouxe a gente para dentro, não só de casa, mas da gente mesmo. Então, a gente começa a descobrir coisas e entender coisas que às vezes a rotina não deixava a gente perceber, né? E foi onde que a minha ansiedade começou a aflorar de novo. Então, eu precisei procurar uma sessão de terapia online, né? Devido a tudo que está acontecendo, para conseguir amenizar e entender esses novos processos que está a nossa rotina agora. A ansiedade pode despertar sensações como preocupação, medo, dificuldade de concentração, dentre outros sintomas. Em algumas situações, é normal se sentir ansioso. Entretanto, é preciso estar atento para quando uma sensação de ansiedade se torna transtorno. A ansiedade muitas vezes pode ser um sentimento desconfortável, de medo, tensão, uma sensação de perigo. Ela é um mecanismo de defesa nosso. Então a ansiedade vem mostrar pra gente que a gente está em uma situação de perigo, que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Então ela é responsável também pelo nosso espírito de luta e fuga. Por isso, mesmo sendo desconfortável, muitas vezes essa ansiedade ela é necessária para a nossa vida, para que a gente possa reagir em situações de perigo. Mas existe um momento que a ansiedade pode virar um problema. Esse momento é quando ela começa a atrapalhar na nossa rotina, atrapalhar em algumas tarefas que a gente precisa desenvolver, e aí isso exige um pouco mais de cuidado. E a Janaína não é a única. Em levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 2020, 8 em cada 10 pessoas desencadearam algum transtorno de ansiedade. Muitos conhecidos da jovem também começaram a procurá-la para pedir ajuda, ou mesmo para saber a quem recorrer. Teve muita gente que chegou para mim falando: nossa, eu sinto a mesma coisa. O que eu faço? É normal sentir isso? E foi como eu falei, gente,
é tudo novo para você, novo para mim. Então, a gente tem que procurar pessoas que vão saber orientar a gente da melhor forma. E diante de tantas solicitações, pedidos por ajuda, foi por meio das redes sociais que Janaína descobriu o quanto é necessário falar sobre transtorno de ansiedade. É importante a gente trazer esse assunto, não só por causa de tudo que a gente está passando, não só por causa da pandemia, mas é um assunto, é uma doença nova, né? Do século da tecnologia. Então, foi na hora que eu falei assim, não, eu preciso falar sobre isso. O meu público precisa ouvir sobre isso, porque tem muita gente que, às vezes, por mais que tenha tecnologia na palma da mão, fica por falta de informação certa. Engana-se quem pensa que a obesidade é um mal que atinge apenas os humanos, né? Os pets também sofrem com problemas de sobrepeso, podendo inclusive ter reduzido a expectativa de vida. Esta é a Dara, uma cadelinha da raça labrador de 8 anos de idade. Toda serelepe, a Dara é um dos xodozinhos da Bruna. Mas um detalhe, Dara pesa 39,5 kg e está no quadro de pets obesos. Por isso, os cuidados com a saúde dela são redobrados. Procuro controlar a quantidade de alimentação dela, controlo também a questão de petiscos, principalmente, né, que a gente sabe que é um grande vilão, né, porque a gente tá comendo, vira e mexe, o animal tá ali olhando. Aí você vai falar, ai, tadinho, e dá um pedacinho ou de uma carne ou de uma bolacha, né, uma coisa que não pode acontecer. A obesidade em pets é um assunto preocupante entre os veterinários, pois pode desencadear uma série de problemas nesses animaizinhos. No caso dos cães e gatos, por exemplo, pode até reduzir 3% da expectativa de vida deles. A obesidade ela pode vir a ter vários outros fatores envolvendo patologias, outras doenças de saúde, né? Patologias renais, cardíacas, problemas articulares, problemas de reprodução também, diabetes. Dependendo da raça, o animal pode ter maior propensão a adquirir peso e por isso é importante ficar atento. Então, tem algumas raças que são predispostas e tem que tomar um cuidado a mais. Quem é dono de pet deve ficar atento também aos cuidados com os bichinhos para manter o peso adequado e, no caso dos obesos, saber o que fazer para controlar a obesidade. Sem acompanhamento de um profissional, às vezes é mais complexo saber se o animal ganhou muito peso ou não. Por isso é importante que ele seja consultado por um médico veterinário periodicamente. A gente tem que saber diferenciar o sobrepeso da obesidade e da massa muscular. Então, por isso que tem que ter um profissional da área para poder auxiliar os tutores a essa diferença. Algumas raças têm um acúmulo de massa muscular, no caso dos pitbulls, por exemplo, que é confundido com obesidade. Da obesidade, um animalzinho com sobrepeso é um animalzinho que tem de 10 a 20% de gordura a mais no organismo. Da obesidade, esse animal tem que ter 20% a mais de gordura no organismo. Outro ponto essencial é a alimentação, que deve ser equilibrada e bem cuidada para que o animal, além de receber uma boa nutrição, seja precavido de ganhar peso. Cães e gatos, eles são muito pidões, então acaba que faz aquela carinha de piedade, né? E o tutor acaba cedendo, só que esse cedendo demais pode virar um problema na saúde. Então tudo que é em excesso é perigoso, tá? Então tudo que o animal precisa está na ração. É claro que a gente tem os outros pacientes, outros animais que fazem uso da alimentação natural. Só que a alimentação natural, ela sempre tem que estar lado a lado de um médico veterinário. Então, quem faz a dieta balanceada é o médico veterinário que passa para o tutor, né? Tem cuidado dos animaizinhos, né? Em instantes aqui no News, Mamoré anuncia comando técnico para a temporada 2021. Patrocinense é derrotada pelo Atlético por 3-1 e o RT perde por 1-0 para o Tombense e segue sem vencer fora de casa no Mineiro.
Agora a gente fala de futebol aqui no News. Depois de eleger a nova diretoria, o Mamoré já definiu os nomes que irão compor a comissão técnica para a disputa da 3ª divisão do Mineiro. Nomes já conhecidos e experientes. Apesar das investidas e da boa movimentação na etapa inicial do jogo, a URT não conseguiu transformar em gols as oportunidades criadas, cedendo Mais mudanças no Mamoré. São nomes antigos com propostas novas para o Sapo. Uma das 3 contratações é de Thales Afá, que comandará a preparação física dos jogadores. Ele retorna ao time 16 anos depois e agora com uma responsabilidade a mais. Eu tive 2 passagens no clube como atleta, 2001, 2004, 2005, e a convite do presidente, a gente retorna ao Mamoré depois de tanto tempo para poder seguir nessa caminhada aí, para poder o Mamoré retornar à elite do futebol mineiro. Para coordenar o futebol, Valério Melo foi escolhido pela diretoria do Sapo. Valério é bem conhecido no meio esportivo. Ele já foi coordenador do Mamoré, de 2008 a 2009. Época de ouro do time, quando o Sapo conseguiu subir na tabela invicto. Eu tenho aí as minhas convicções, né, dentro do futebol. Eu penso que para você trabalhar hoje no futebol, que é uma coisa complicada, é difícil, a concorrência é grande, então você tem que ter algum diferencial. E a proposta que a gente está trazendo aqui para o Mamoré é uma proposta de um diferencial metodológico, né? E aí a gente está agregando aí com o pessoal, o Pael, que já é uma pessoa que está aqui no Mamoré já há bastante tempo, a gente já conversou bastante, está aberto às novas ideias, né? O Afá, que é um professor também que está sempre atualizado, fazendo cursos, está no meio aí, então unir forças, né? Valério tem expectativas positivas para o clube. É lançar um desafio. Para mim, você tem que ter desafios. E eu enxergo lá na frente, daqui 20 anos, que pode ser que eu nem esteja aqui mais, o Mamoré jogando uma Libertadores. Por que não? Né? O treinador para o ano de 2021 é o ídolo do clube Pael. Das 6 estrelas que o Esporte Clube Mamoré conquistou, Pael participou de 5, além de título de campeão mineiro do interior em 2001. No ano passado, Pael atuou como auxiliar técnico de Luiz Eduardo. E a gente está pegando um time na 3ª divisão, logicamente, mas com potencial de estar na 1ª divisão em pouco tempo, né? A gente sabe que o trabalho vai ser um pouco diferente do que foi nos últimos anos. Vamos valorizar muito o pessoal regional, o pessoal da casa. Logicamente, a gente vai estar monitorando alguns jogadores para reforçar o time que a gente for montar. E o Mamoré, querendo ou não, entra na 2ª divisão, né, que é a famosa 3ª, sempre com o objetivo de estar entre os 2 primeiros, né? Assim como os demais membros, Pael disse que pretende investir no time esmeraldino. Até agosto, início do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão, o treinador pretende buscar recursos para que o time volte a brilhar nas arenas. A gente acredita que o Mamoré vai vir forte, a gente está se planejando bem, os novos diretores que estão assumindo estão com bastante motivação, com bastante pé no chão, porque sabe da situação que o clube chegou um dia, com muitos problemas financeiros, então está fazendo a coisa bem planejada. Eu acredito muito que o Mamoré em breve estará na 1ª divisão. Primeiramente a gente tem que pensar na 3ª, disputar para chegar ao módulo 2 ano que vem, consequentemente aí pensar numa 1ª divisão, que é um clube com estrutura física dessa, com o nome que o Mamoré tem. É um dos clubes mais vitoriosos que tem no interior de Minas, então precisa urgentemente voltar à 1ª divisão. O novo treinador do Sapo pede paciência e apoio da população, nesse momento tão difícil para o clube. Apoie os novos diretores, apoie essa diretoria que está assumindo o clube, né? São pessoas da casa. A gente está montando uma comissão técnica que trabalhou no clube já conhece bem a cidade, né? A maioria já conhece quase todos os torcedores, então vai trabalhar diferente, porque eu tenho certeza que quando você já tem origem do clube, você trabalha com um pouco mais de prazer, com um pouco mais de dedicação, e eu acredito muito nesse planejamento que está sendo traçado.
E o torcedor, eu acredito que vai nos apoiar, vai nos abraçar, e a gente pode chegar nesse módulo 2 no final do ano aí para tentar pensar em coisas maiores no ano que vem. Muito bom. E a URT foi até Tombos, onde na tarde deste sábado enfrentou o Tombense em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro. O time de Patos de Minas não conseguiu superar o adversário em seus domínios e perdeu por 1-0. Apesar das investidas e da boa movimentação na etapa inicial do jogo, a URT não conseguiu transformar em gols as oportunidades criadas, cedendo espaços aos donos da casa, que souberam aproveitar melhor o tempo de bola e abriram o placar aos 11 minutos do primeiro tempo. Kaique roubou a bola do zagueiro Donato, tocou na saída do goleiro Renan Rinaldi e abriu o placar para o Tombense, com o tento que definiu a derrota do Trovão Azul fora de casa. A URT não terá compromissos no meio da semana e voltará a jogar no dia 21 de março, no domingo, quando receberá a Caldense no estádio Zamba Maciel. Na segunda partida deste sábado, a Patrocinense foi derrotada pelo Atlético por 3-1 no Independência. Logo mais às 21 horas, América e Caldense duelam no Horto. Amanhã, 2 jogos fecham a 4ª rodada. Cruzeiro e Atlético se enfrentam no Mineirão às 16 horas. E no mesmo horário, Uberlândia e Pouso Alegre jogam no Parque do Sabiá. Daqui a pouco... Cuidar do dinheiro de forma consciente, sem abusos e gastos desnecessários, é desafio para qualquer um, né? Mas para os aposentados que têm acesso facilitado aos empréstimos, está cada vez mais difícil evitar esse endividamento. No Brasil, são mais de 30 milhões de aposentados. A maioria é formada por idosos acima de 60 anos. Especialmente para essa parcela da população, a primeira dica para ficar longe das dívidas é pensar bem antes de tomar uma decisão. Muitas vezes ele é abordado por bancos e financeiros oferecendo consignado. O empréstimo consignado é uma boa coisa para o idoso na necessidade, porque é das menores taxas de juros do mercado, mas de qualquer forma ele compromete o rendimento dele, que na maioria das vezes não é bom. Porque apesar da taxa ser baixa hoje, no caso do consignado, na média 1,5% ao ano, isso aí ao mês, isso aí ao ano dá 20%. Nós temos a Selic hoje 2% ao ano, então, ou seja, é 10 vezes o custo do dinheiro. Imprevistos acontecem e por isso ter uma reserva financeira pode fazer a diferença, inclusive quando o assunto é saúde. A pessoa jovem, o casal, o adulto jovem, ele tem quais imprevistos dele? É perder o emprego, educação de um filho e etc. Já o idoso, como ele já está normalmente com a família criada, ele não tem esses imprevistos, então ele se sente mais confortável, mas ele tem os outros, sobretudo na questão da saúde, né? Então essa é fundamental e é o que o idoso precisa ter mais cautela. E é muito melhor ele ter uma reserva financeira do que ele precisar de recorrer ao banco, recorrer ao empréstimo consignado para poder assumir esses compromissos. Hoje a tecnologia auxilia muito o controle do orçamento. Planilhas de computador e aplicativos de celular podem ser uma mão na roda. Mas, como nem todo mundo tem facilidade para mexer com essas modernidades, o bom e velho papel e caneta nunca sai de moda. Acho mais fácil que ele faça esse controle no papel, na caderneta, do que ele tente usar um recurso tecnológico que ele não tem conhecimento, ele vai acabar às vezes errando, além de ter muita dificuldade em usar esse recurso. A NTV transmitiu na noite de ontem a live do bem com a dupla Eric Daylon em prol do restaurante SOS Galileu, que oferece alimentação para famílias carentes de Patos de Minas. A gente acompanhou tudo de perto e mostra agora os bastidores da transmissão. Dos bastidores, equipamentos organizados, cenário montado, cantores a postos, faltando poucos minutos para começar. E tá faltando o meu, pergunto, mas não sei quem sou. Não sei se é bom ou se é ruim. Quero ficar, não sei se vou. Ao som de Está Faltando Eu. Assim foi a abertura da live de Eric Daylon, realizada nesta sexta-feira e transmitida ao vivo pela NTV. Só moda apaixonada para animar o pessoal de casa. Solidão na pele e arde. Espero que quando eu me ver, e acordar não seja tarde. Na sequência, Estrela Perdida. E que dupla, senhoras e senhores. Para minha estrela perdida, só um sonho e nada mais.
A apresentação ficou por conta de David Bala, que com alegria participou da organização da live e mediou o evento, que além da participação da dupla Eric e Daylon, contou ainda com brindes e um leilão virtual. Para mim, particularmente, foi uma emoção à parte, por fazer parte da família Galileu, por fazer parte da história da dupla Eric e Daylon, por fazer parte da família da NTV, da nossa FM, a quem a gente agradece do fundo do coração pelo espaço cedido. É uma emoção imensa, imensa. Tudo que foi arrecadado durante a live será doado para o restaurante SOS Galileu, que presta serviço voluntário à população carente de Patos de Minas. Para se ter uma ideia, só no violão que foi leiloado durante a live, o lance final foi de R$5 mil. Toda a renda, todos os mantimentos e verba arrecadado, que foi arrecadado durante essa live, a gente na segunda-feira, né, tá entregando para o restaurante SOS Galileu, que é mantido, né, por voluntários e que fica ali na Igreja Galileu Church, na Avenida Paranaíba, que distribui cerca de 70 refeições aproximadamente todos os dias, de domingo a domingo. E o restaurante, né, como ele é solidário, 100% gratuito, vem passando também por crise, não é diferente aí da casa do pessoal que está assistindo, acompanhando. Então a gente vai pegar toda essa arrecadação e destinar para as pessoas que realmente precisam. E a dupla de cantores Eric e Daylon completa este ano 18 anos de carreira. E que maneira melhor de se comemorar que cantando para o público. Sucesso a live, várias visualizações, a gente fica até impressionado, né, com a reação das pessoas, o carinho das pessoas. Isso é uma resposta para a gente, uma resposta para a gente continuar. É o combustível da gente falar assim, não, vamos fazer um trabalho novo. Imagino que para todos os artistas que estão trabalhando hoje, né, offline, né, como nós estamos aqui no estúdio, está todo mundo, né, com as devidas precauções aqui, mas com aquele sentimento de ter feito algo bom para as pessoas que estão em casa, isso aí não tem preço. Tudo que a gente arrecadou, tudo que você doou, está sendo destinado para o restaurante SOS Galileu. E assim, a gente achou maravilhosa a nossa live, tá? Quero agradecer em especial cada um de vocês que contribuiu, cada um de vocês que assistiu, que compartilhou, tá bom? Foi feito especialmente para vocês, com muito carinho, tá? Obrigado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E claro que foi sucesso. Afinal, melhor do que fazer uma boa ação e do que cantar, é cantar enquanto faz uma boa ação. Ai, 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 é amor. É amor. Obrigado, nossa FMNT. Claro, eu agradeço a todas as pessoas, né, que ajudaram. É uma causa muito boa. Restaurante Galileu é um restaurante que cresceu de forma assim exponente por causa da situação também da pandemia, e é um restaurante que depende muito da colaboração das pessoas, né? E essa resposta aí, né, essa arrecadação que a gente fez, que vai ser mostrada, a gente vai fazer questão de fazer os vídeos das cestas, enfim. Vai ser algo muito gratificante para aquele que está lá em casa, na sua casa, que está passando necessidade e agora pode contar com um almoço lá na Galileu. Em tempos de crises que todo mundo está vivendo, a gente se sente privilegiado por poder, através da música, que é o que a gente ama, levar alegria para as pessoas, né? E ainda poder fazer melhor, fazer uma arrecadação para ajudar realmente quem precisa. O restaurante SOS Galileu. Pois é, o resultado das arrecadações com as doações durante a Live do Bem serão divulgados na próxima semana pelos organizadores. Agora, uma denúncia séria envolvendo uma criança com apenas 1 ano e 10 meses de idade. A família reclama de um possível erro médico em cirurgia ocorrido em um hospital particular de Patos de Minas. O procedimento foi realizado na mão errada da pequena paciente. Foi após um acidente doméstico no dia 7 de março deste ano que a família da pequena Júlia Oliveira Ribeiro, de apenas 1 ano e 10 meses, suspeitou que ela tinha síndrome do polegar em gatilho congênito. A porta bateu na mãozinha dela, na mão direita, machucou o dedo do meio. Chegamos aqui na UPA para fazer o raio-x para ver se tinha quebrado ou tido alguma lesão. E não teve. Descobrimos que ela tinha esse dedo quadro polegar engatilhado congênito. Pediram para levar no especialista para fazer bonitinho para ver se tinha realmente esse problema.
Após o raio-x feito na UPA de Patos de Minas, o médico da unidade de pronto atendimento suspeitou da doença e fez um laudo indicando que a família procurasse um especialista. No dia 11 de fevereiro, a criança consultou com o ortopedista em um hospital particular em Patos de Minas. E através de exame clínico, o diagnóstico foi fechado. Segundo Jéssica, a Júlia tinha uma inflamação do tendão responsável por dobrar o dedão da mão direita, que faz com que o dedo afetado fique sempre dobrado, mesmo quando se tenta abri-lo, causando dor intensa na mão. O especialista indicou a cirurgia, que segundo ele teria que ser feita o mais breve. O procedimento foi marcado e após exame de risco cirúrgico, a cirurgia foi marcada para este sábado pela manhã. Júlia precisou tomar anestesia local e um sedativo. Estava indo tudo bem, até o pesadelo para a família dela começar a acontecer. Ia fazer os exames pré-cirúrgicos para fazer a cirurgia nela. E foi a sedação e anestesia local. Quando fez na mão errada, fez na mão direita, que não tinha problema nenhum. Na esquerda, que não tinha problema nenhum, que era a direita que tinha problema. Cheguei em casa, como ela ficou só deitada em mim, a gente preocupado com outras coisas, né? Se ela estava bem, se ia acordar do sedativo, se ia doer. Cheguei em casa, na hora que ela pegou um brinquedinho, com a mãozinha do problema, eu já vi na hora e já corri. Já entrei em contato com ele já recebeu nós lá direitinho, explicou. Em conversa com a família da Júlia, o especialista teria dito que a criança teria a síndrome nas duas mãos e por isso seria necessária a cirurgia nos 2 dedos e que no dedão da mão direita o procedimento seria feito em um outro momento. Mas, segundo Jéssica, em nenhum momento houve essa comunicação. Que ele estava querendo falar que ela tinha problema na outra mão, que não tinha. Não tem nada mostrando, eu tenho tudo aqui, os laudos, os exames que ela teve que fazer, constando que o problema dela é na mãozinha direita. Ele alegou que devido a ela ter esse trauma, poderia estar no outro tendão, mas não era engatilhado. Mas isso aí não foi passado pra gente, hora nenhuma. Questionei sobre o outro dedo. Ele falou que ia fazer cirurgia no outro dia, sem custo nenhum. Mas só que o negócio é, igual eu falo, não é questão de dinheiro nem nada. É o que ela passou, é a sedação, é a anestesia, é o procedimento. A gente fica preocupada, que é uma anestesia que ela está tomando. E dói no coração da gente de ver, não é de hoje que nós estamos pelejando. Agora, a família teme que algo aconteça com a mão esquerda e não sabe o que fazer, pois a criança continua sentindo dor na mão direita. Ele desengatilha, ela fica chorando. Enquanto ele não volta ao normal, ela não cala, ela chora muito, só com cirurgia, é caso cirúrgico. O caso ele analisou, fisioterapia não resolve, é só caso cirúrgico. A família está desesperada. Segundo Jéssica, uma rifa está sendo vendida para pagar as despesas médicas, já que a família pegou o dinheiro emprestado e não teria dinheiro para pagar outro profissional. Já tem muito tempo que a gente vai fazer até campanha, já está vendendo as rifas para arrecadar o dinheiro, porque o dinheiro foi emprestado. Então, assim, está movimentando fundos imundos para ajudar ela, porque dói, não é uma coisa simples. É desengatilha, é ela que sofre. Aí, de repente, acontece uma coisa dessa, agora amanhã vai fazer na outra para ficar as 2 mãozinhas. E se futuro ela tiver um problema na mão, na outra mãozinha? Tem o prazo. Ele falou 2 anos e 4 meses. Agora ele já foi para mim 2 anos. Se for 2 anos, ela tem 2 meses só para operar. O dinheiro já foi emprestado, nós não tem outro recurso. Não tem. Eu nem sei agora o que fazer. Fazer cirurgia mais rápido. Ela não pode ficar com o outro dedo. E ele vai desengatilhar, vai continuar chorando, vai continuar sentindo dor. Não é possível, não tem jeito. De acordo com o médico citado pela família, ele já havia conversado com a mãe da paciente e comunicado que ela tinha um transtorno bilateral e que a cirurgia deveria ser realizada em 2 tempos. Segundo o médico, foi realizada na mão esquerda primeiro por uma decisão técnica, já que era de maior gravidade, o que identificado no infraoperatório, um exame de intraoperatório. Além disso, ainda de acordo com o médico, conforme relatório passado para a família, ele se dispõe prontamente a fazer a cirurgia na outra mão e não entende o motivo da alegação. A gente vai continuar, o jornalismo da NTV vai continuar acompanhando toda essa história aí. Durante a semana a gente vai trazer mais informações sobre esse possível erro médico. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. O NTV News fica por aqui, mas volta segunda-feira às 7 da noite. Até lá.